Todo mundo aqui, creio que a palavra de Deus falou o espírito de cada um que está aqui. E entrou como uma espada, cravou o espírito de cada um que está aqui. Hoje vocês aprenderam de Deus, aprenderam da palavra dele mais uma vez, e vão sair daqui diferentes mais uma vez. Sempre a Bíblia, a palavra de Deus, tem que renovar você, tem que mudar você, tem que transformar você. Toda vez que você pisa no momento de intimidade, de comunhão com Cristo, abriu a Bíblia para buscar, você tem que se esvaziar. Você vai perder uma parte de você empregar através de suas atitudes. O terceiro ponto de uma pessoa cheia do Espírito é o seguinte: isso tem relação ao pecado que eu irei falar agora. É você enxergar o pecado e você batalhar contra ele. Isso é uma pessoa cheia do Espírito, é a terceira característica. Não é aquela pessoa que não peca, é aquela pessoa que enxerga o pecado dela, porque todo mundo tem pecado, todo mundo peca, todo mundo erra e falha. Ela enxerga o erro dela, ela corre para Cristo e batalha contra aquele erro dela. Essa é a terceira característica: você enxergar o seu pecado e batalhar contra ele. Eu vou dar exemplo. Você está em um desses três que eu irei citar agora. Existem três tipos de pessoas quando está relacionado ao pecado. A pessoa que não enxerga o pecado, não enxerga como erro, ela está vazia do Espírito. Como que funciona? Se você for ver o Velho Testamento, a maior parte dele, o povo de Israel está em pecado. A maior parte dele está errando, está errando, pecando, adorando outros deuses, só fazendo caca, está errando. A maior parte do Velho Testamento. A gente fica injuriado com isso. Isso é algo até que o pastor Márcio disse, né? A gente fica injuriado. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia e fala: mano, esse pessoal é muito burro, não é possível isso. Oh, não, se fosse eu lá, as pessoas fazem isso, falam isso. Nossa, não é possível, o pessoal é muito idiota, não sei lá o que. Só que é o seguinte: o primeiro tipo de pessoa é a pessoa vazia do Espírito. É aquela pessoa que comete um pecado e não enxerga aquilo como um pecado. Espero que você não esteja nisso. É aquela pessoa que qualquer tipo de pecado, tá, gente? É aquela pessoa que fofoca e não vê a fofoca como pecado. Ela não vê como pecado. Não enxerga aquilo como errado. Não, errado? Errado é matar alguém, errado é prostituição, errado é ser usuário de droga. Aí ela não vê a fofoca, que é pecado, que é errado, como pecado. É uma pessoa vazia do Espírito. Vazia. O segundo tipo de pessoa, espero que você não esteja nesse tipo de pessoa também. Ninguém está aqui, amém? É aquele tipo de pessoa que ela vai para Deus, ela se aproxima de Deus e Deus mostra para ela os pecados, porque você só consegue enxergar seus erros através do Espírito Santo. Você sozinho não consegue. Você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com Cristo. O Espírito Santo te mostra, ele mostra os erros, mostra seus pecados. Só Ele. Então o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que se aproximou de Cristo. Deus mostrou, falou: olha, isso daqui que você faz é errado. Mostrou um pecado dela para ela. Aí essa pessoa, ela enxerga o erro através de Deus, só que ela não quer mudança, porque ela gosta daquele pecado dela. Ela se apega àquele pecado. Ela tem prazer naquele pecado, então ela não quer mudar. É sair da zona de conforto, é você deixar aquele pecado, porque você se sente confortável fazendo aquele pecado. E gente, a nossa natureza é pecaminosa, a gente tende para o errado, a gente peca. Nós gostamos do pecado. Mas quando você se aproxima cada vez mais de Deus, você para de gostar do pecado. Isso é sério. Você começa a sentir nojo do pecado, independente de qual seja. Deus mostrou: Lucas, você é, arrogante, Lucas. Aí, se eu sou o terceiro tipo de pessoa que eu irei citar, aquela pessoa que busca, fala: não, Deus, eu não quero ser arrogante. Começa a orar, começa a ler, começa a buscar, começa a sair daquilo. Ela sente nojo, fala: nossa, mano, olha como que eu era. Entende? Esse é o terceiro tipo de pessoa. O segundo tipo é que ela enxerga o erro. Lucas, você faz muita fofoca. Você fala: puxa, Deus, você quer que eu pare de falar com minhas irmãs e meus irmãos mal do pastor? Você quer que eu pare de fazer isso? Quero que você pare, porque isso é errado.
Aí você fala, puxa, não, eu não quero parar de fazer isso. Eu gosto de falar mal. Tem pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros, gostam de fazer isso, e ela não quer deixar o pecado dela. Ela se agarra ao pecado dela, ela abraça o pecado dela. E ela abraça o pecado, ela escolhe o pecado ao invés de Deus. Esse é o segundo tipo de pessoa, ela escolheu o pecado, se aproximou de Deus, Deus mostrou o erro, ela tem um livre-arbítrio, ela escolheu ficar com o pecado ao invés de batalhar com ele. Aí quando eu digo batalhar, eu entro no terceiro tipo de pessoa, que todo mundo aqui é esse terceiro tipo de pessoa, amém? É aquela pessoa que enxerga o pecado e batalha contra ele. Esse é o terceiro tipo de pessoa. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que não erra, que não peca, não é aquela pessoa que é perfeita. Não existe ninguém perfeito, amém? Não existe ninguém perfeito. É aquela pessoa que vê os seus erros, vê os seus pecados, enxerga, só que ela escolhe batalhar contra cada um deles. Ela se aproximou de Cristo, Deus mostrou os pecados, você erra nisso. Você fala, Deus, eu não quero mais errar nisso, me perdoa, me ajuda, eu não consigo parar de fazer isso. Deus, eu até mesmo me sinto prazer fazendo isso, mas eu leio a tua palavra, eu sei que isso é errado, eu leio toda a Bíblia, vejo os seus mandamentos e sei que não é certo, e eu até sinto prazer nisso. Deus, me ajuda, me tira daqui, que eu não venha sentir prazer nesse pecado, me ajuda a sair dele, me tira dele, em nome de Jesus, me capacite, me dê graça, me dê força. Você tem que correr para Jesus, correr para Deus. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que entender, pastor cheio do Espírito Santo, qualquer pessoa, obreiro cheio do Espírito Santo, ele enxerga o pecado dele e ele batalha contra o pecado dele, ele luta contra o pecado dele. Amém? Ele vai lutar contra, ele vai batalhar contra, ele quer sair daquilo, porque aquilo não agrada a Deus. A gente tem que entender que todos nós devemos ter o caráter de Jesus Cristo. A gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim, isso faria parte do caráter de Jesus Cristo? Isso faz parte do caráter de Jesus Cristo? Isso não faz parte. Eu falar mal de fulano não faz parte do caráter de Jesus Cristo. Faltar fé, eu não crer numa palavra de Deus, não faz parte do caráter de Jesus Cristo. É pecado também você não confiar em Deus, você não confiar em Deus. Então a gente tem que analisar, isso daqui é irresponsabilidade financeira, falta de administração, não sei, existem vários tipos de pecado. Você fala, isso faz parte do caráter de Jesus? Jesus, ele foi e ele é um mau administrador? Não, isso não faz parte do caráter dele, e eu tenho que buscar o caráter dele. Então Deus, me ajuda. Todos nós devemos buscar ter o caráter de Cristo, independente se você é pastor, se você é ovelha, não importa o que você é, você tem que buscar ter o caráter de Jesus Cristo, ter o caráter de Deus, ter o caráter, e nas suas pequenas ações, você sempre demonstrar Cristo. Eu acho muito tremenda essa frase. Nas suas pequenas ações, você tem que mostrar o caráter de Deus. É difícil isso, a gente não consegue, mas o Espírito Santo, através de nós, aí a gente consegue, aí nós conseguimos. E já pra gente ir pro quarto, o quarto tipo de pessoa, a pessoa cheia do Espírito. Recapitulando, primeiro, obediência, obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, obedecer no seu dia a dia, escutar o direcionamento de Deus. Deus falou, faz isso, você faz aquilo. Primeira característica, uma pessoa cheia do Espírito Santo no pessoal faz isso. Segunda característica, as atitudes dela mostram que ela é um servo de Deus, que ela é um filho de Deus, que ela é um amigo de Deus. Mostram. Ela pregar através das ações, das atitudes. Não importa onde você pega essa pessoa, onde você colocar ela, um ambiente familiar, num trabalho, em qualquer lugar que você pega essa pessoa e coloca ela vai mostrar Cristo. E quando eu digo mostrar Cristo, não quer dizer que ela vai sair falando Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ela vai falar na dela e Deus vai usar ela naquele ambiente. Porque cada ambiente, que até mesmo, vou falar por mim, cada ambiente que Deus me coloca, eu ajo de forma diferente. Tá certo? Eu ajo, como que fala? Eu não sei se é assim, mas todo ambiente, e eu já vi isso. Eu fiz uma célula uma vez num ambiente. E eu pensei que eu faria uma coisa e eu fiz uma coisa completamente diferente. Eu deixei Deus me usar naquele ambiente. Olha que loucura. Aí num dia depois eu fiz célula em outro lugar.
E eu pensei que seria de uma maneira, e Deus me usou de outra maneira. Então, onde Ele me coloca, Ele vai fazer eu ser, lógico, sempre mostrar Ele, sempre mostrar Cristo, sempre mostrar Deus, mas agir de maneira diferente. Eu acho isso tremendo. Eu achei que ia fazer uma coisa, não, essa família eu vou trabalhar assim, assim, assado, é isso. Eu pensei. Aí cheguei lá, Deus falou, não vai ser assim não, vai ser de outra maneira. Ele me usou, eu mostrei a Deus, só que de uma outra maneira. Aí eu fui fazer uma célula em outro lugar, mesma coisa, Deus me usou, só que de outra maneira. Então, onde Ele vai te colocar, porque tem um ambiente, gente, que você não pode chegar falando Jesus te ama. Você vai... afastar Deus, você entendeu? Tem um ambiente que é pisar em ovos. Deus vai te usar, vai te direcionar, vai te guiar, você vai chegar ao coração daquela pessoa e mostrar Cristo. Tem ambiente que você pode chegar, Jesus te ama, aí a pessoa chega, ela cai quebrantada, chorando e tudo mais, você entendeu? Tem ambiente e ambiente, mas quando você deixa Deus te direcionar, todo ambiente que você for colocado, você vai ser usado por Ele, da maneira que Ele quer usar, porque Ele sabe o ambiente que você pode chegar, distribuir um panfleto e falar Jesus te ama, e o ambiente que você vai falar, poxa, se eu falar aqui que eu sirvo a Deus, eu vou afastar as pessoas. Igual uma vez, um testemunho, meu pai já falou sobre isso. Meu pai, quando ele foi pregar pro Mamute, não sei quem conhece o Mamute é um cara grandão que luta Muay Thai, e ele tava, naquela época lá, ele não tava curtindo muito o pastor, não tava, aí ele pode dar esse testemunho uma vez, o porquê e tudo mais, mas ele tava meio assim com o pastor, e meu pai começou a ter aula de Muay Thai com ele, e Deus usou meu pai da maneira que deveria ser. Se meu pai chegasse lá e falasse, eu sou pastor, ia quebrar, ia afastar ele de Deus. Hoje o Mamute é convertido, ele frequenta a igreja Cristo é Resposta. Então Deus colocou meu pai naquele ambiente, e usou como ele deveria ser usado, entende? Como deveria ser usado. É uma característica de um cristão, a segunda, que eu falei, é você pregar sempre através de suas atitudes, independente do ambiente, e sempre vai ser diferente. Não é todo ambiente que Deus vai te usar da mesma maneira, mas Ele sabe como Ele vai te usar, Ele sabe o que Ele vai fazer. Só deixa, entrega, fala, Deus me usa do jeito que o Senhor quiser. Me usa, se quer que eu faça isso eu faço, se não quer eu não faço. O que eu pensar e você falar outra coisa é outra coisa. Já aconteceu de eu chegar um dia, uma vez, eu preparei uma palavra, Deus me deu ela, e eu falei, não, eu vou dar essa palavra. Aí a pessoa começou a falar dos problemas dela para a vida pessoal para mim. E Deus falou assim, você vai falar isso daqui. E mudou a palavra. E ela começou a falar para mim, e eu comecei, e tudo que Deus falou, não, você vai falar isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Eu pensei que eu ia falar uma coisa, e Deus colocou no meu coração para falar uma outra coisa, que ajudaria aquela pessoa naquele momento. Então é uma pessoa que eu deixei ser usado por Deus. E você pode deixar ser usado por Ele ou não, tá? Livre-arbítrio seu, tá, gente? De verdade mesmo, livre-arbítrio seu. Você pode deixar ser usado por Deus ou não. É livre-arbítrio seu. Terceiro.